Inicialmente, gente, antes de começar a aula, dizer a vocês que com essa situação de ter estendido a questão do isolamento, né? A volta às aulas não vai acontecer agora em maio, como estava previsto antes. Vai acontecer da gente precisar de ter algumas atividades práticas, né, nessa aula. O que acontece? A farmácia clínica, ela não tem na ementa dela, na programação dela, ela não tem aula prática, aula de laboratório. Mas eu gosto muito de fazer aula prática para poder ensinar a forma correta de fazer a aferição da pressão arterial, para fazer teste de glicemia, para ensinar a fazer o cálculo de insulina, a manusear a seringuinha de insulina. Por quê? Quando a gente está trabalhando, o que mais a gente faz em relação a serviços de farmácia clínica são esses serviços, né? Aplicar injeção, ensinar como usa um aparelhinho de insulina e tudo mais. Então, eu acho importante, já que nessa disciplina a gente falou de pressão arterial, por exemplo, a gente fala de atendimento ao paciente, eu acho que é importante a gente fazer isso. Então, é o seguinte, por enquanto, as aulas estão programadas para voltar em junho, só que quando a gente chegar lá em junho, a gente vai ter, dependendo do dia que for, a gente já vai ter uma proximidade com a prova oficial 2, que a prova oficial 2 é em junho. E talvez a gente não vai ter muitas aulas para dar conta de fazer essa parte prática que eu gosto de fazer. Então, o que eu pensei nessa minha programação? Hoje a gente está iniciando, hoje a gente vai falar da unidade 3.2. Então, depois vem a 3.3, 4.1, 4.2, 4.3. Na verdade, a gente tem certinho fechado para o mês de maio. Mas eu vou gravar para vocês uma aula ensinando essas coisas que eu falei, né, de aferir a pressão, de fazer o teste de glicemia, de fazer o manuseio da seringuinha, né, da seringa de insulina, para você saber ensinar, fazer a conta, que tipo é uma insulina, que tipo é outra, voltado para esse atendimento para os pacientes hipertensos e diabéticos, principalmente. Então, essa eu vou fazer uma aula gravada. Vou verificar anteriormente com o Vinícius se a gente vai ter tempo de fazer isso na prática. Se a gente for ter tempo, beleza. Se a gente não for ter, eu gravo a aula para poder não passar sem vocês verem isso. Né? Eu sei que tem muita gente que já trabalha em farmácia, que já está acostumada a fazer esse tipo de serviço. E aí, é igual tirar carteira de motorista, né? Quando você vai tirar a carteira de motorista já sabendo dirigir. Mas eu acho que vale a pena, né? A gente vê algumas técnicas e tudo mais. Agora, a partir de agora, dessa sessão, a gente começa a falar mais de acompanhamento. Então, assim, vocês perceberam que no início da disciplina, a gente falou um pouquinho de atenção farmacêutica, de farmácia clínica, o que o farmacêutico clínico pode fazer, essa questão de legislação. Depois a gente viu alguns grupos de pacientes, né? A gente falou um pouquinho de medicamento antihipertensivo, a gente falou de medicamento anti-inflamatório, de medicamentos para o sistema nervoso, né? E a partir de agora, e a gente falou também de medicamento para verminose, para malária, laxantes, né? A gente deu um apanhado e de alguns grupos de medicamentos que a gente pode vir a lidar. E aí, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho de acompanhamento do paciente. E lá na unidade 4, a questão da educação em saúde, que já é um trabalho mais coletivo dentro da farmácia clínica. Tá? Então, nessa aula de hoje, não é uma aula muito longa. Provavelmente, a gente vai encerrar essa aula antes do tempo previsto, porque não é uma aula muito longa, mas é uma aula muito importante para quem quer aplicar a farmácia clínica na prática. Seja se você for atender num hospital, seja se você for fazer o seu consultório, se você for atender dentro da farmácia, o que for. Se você quiser atuar como farmacêutico clínico, é importante você saber como fazer um acompanhamento farmacoterapêutico de forma profissional. Essa é a diferença. Então, o que a gente vai ver nessa aula?
o segmento farmacoterapêutico e a sua aplicação, né, de forma na prática, como é que funciona o método DADER, de identificação de PRNs, e a gente vai ver um pouquinho sobre guidelines. Guidelines são protocolos de atendimento, ok? Então, olha só, a gente já viu lá na unidade 1 que o segmento farmacoterapêutico, ele é uma prática clínica, né? Ele faz parte do atendimento do farmacêutico clínico. O que a gente vê hoje na farmácia? A gente vê que o farmacêutico que trabalha numa farmácia, ou ele trabalha muito escondido nas questões administrativas, ou a regra geral, né, é que ele se mistura aos atendentes e fica ali fazendo aqueles atendimentos como todas as pessoas, como todos os outros atendentes. Só que nós podemos fazer um atendimento diferenciado, visando, então, uma prática clínica de monitorar, de avaliar a farmacoterapia do paciente, de oferecer a esse paciente um atendimento que é diferente daquilo que ele está habituado a receber na farmácia. Eu venho dito a vocês, assim, ao longo do tempo que a gente se conhece, que as farmácias, né, as drogarias, elas estão muito voltadas para o lado, como fala, comercial, né? Visa-se muito lucro. Então, a gente vê, por exemplo, que nas grandes redes, nem sala para o farmacêutico atender não tem, porque não é interessante que o farmacêutico perca tempo com o paciente, fazendo um atendimento e tal, né? Então, a gente vê que existe, sim, esse pensamento comercial. Mas, se a gente for parar para pensar de uma outra forma, por um outro lado, a melhor maneira de uma farmácia hoje sobreviver às grandes redes é ela implantando um atendimento farmacoterapêutico diferenciado, ela fazendo esse atendimento de farmácia clínica. Eu, hoje, se eu fosse ter uma farmácia, obviamente, eu iria, como proprietária, eu iria querer cuidar da parte administrativa, mas eu iria fazer questão de ter um atendimento, um atendimento clínico a esse paciente. Eu acho que é o que faz muita diferença. Então, o segmento farmacoterapêutico é isso, é essa prática que o farmacêutico clínico vai ter. Ela tem um objetivo principal, né, o objetivo geral, de monitorar e avaliar a farmacoterapia do paciente. Então, é como se, a partir do momento que um paciente se tornou um paciente crônico, o que é isso? Ele se tornou um paciente que vai precisar de usar medicamento por muito tempo. Isso é um paciente crônico. Quando a gente fala em crônico, a gente não está dizendo necessariamente da gravidade, porque tem pessoas que confundem, acham que uma coisa aguda é uma coisa menos grave e uma coisa crônica é uma coisa mais grave. Não necessariamente, né? Então, qual que é a diferença básica? Uma coisa aguda, ela passa. Ela pode vir forte, ela pode vir complicada, difícil, mas ela pode passar com mais rapidez. Uma coisa crônica, por mais que ela venha leve, ela permanece. Então, nesse grupo de paciente crônico, que nós, farmacêuticos, podemos atuar nessa parte da monitoração, da avaliação da farmacoterapia. A gente pode monitorar e avaliar paciente agudo? Pode, não tem problema nenhum. Só que os resultados que a gente quer ter, né, como farmacêutico, eles vão ser melhores no acompanhamento de um paciente crônico. Então, por exemplo, se uma pessoa chega na farmácia para comprar antibiótico, ela vai comprar um antibiótico, é um tratamento de 7 a 10 dias, podendo variar até mais ou menos uns 14 dias de tratamento. Esse é um paciente agudo. Acabaram esses dias de tratamento dele, provavelmente o problema dele de saúde já acabou. Agora, um paciente que vai lá na sua farmácia e vai comprar um remédio para pressão arterial, esse medicamento de pressão, ele vai durar um mês inteiro e o mês que vem o paciente tem que comprar de novo. Ele não vai ter um resultado imediato, ele vai ter um resultado de controle da doença. Então, por isso que a gente age, o nosso trabalho ele é mais diferenciado para um paciente crônico, que é aquele que toma remédio sempre,
do que para aquele que é agudo, que muitas vezes comprou o remédio, resolveu o problema, acabou, não volta mais e tudo mais, né? Tem uma questão em relação a essas doenças agudas que a gente pode atuar muito, muito fortemente também. Por exemplo, agora nessa questão do coronavírus, o Ministério da Saúde viu, né? Pelo menos assim, no início da pandemia, eu estava acompanhando muito, enquanto aquele outro ministro da Saúde estava lá, o Mandetta, porque ele era muito comunicativo, ele deixava a gente a par de tudo que estava acontecendo, né? Então, eu vi várias vezes ele falar da importância da farmácia naquele momento de pandemia. Por quê? Porque a gente é profissional de saúde. Por mais que a gente esteja lá vendendo remédio, nós somos profissionais da saúde. Então, ele falava muito na importância dali da farmácia, a gente já poder detectar algum problema e evitar do paciente ter que ir para uma UPA, e evitar do paciente ter que ir para um hospital, né? Porque os casos mais brandos, a gente orienta que o paciente acompanhe em casa. Então, várias vezes ele falou sobre isso. Só que conversando com muitos farmacêuticos, o que eu observei? A maioria esmagadora dos farmacêuticos não tem segurança para fazer um diagnóstico, para fazer uma orientação, entende? Então, assim, por isso que é importante a gente saber fazer esse acompanhamento farmacoterapêutico e a gente ter essa curiosidade de estudar, de saber como é que as coisas funcionam, de meter a cara mesmo, né? Porque, por exemplo, uma doença igual o coronavírus é uma doença nova. É nova para a gente, é nova para médico, é nova para enfermeira, é nova para todo mundo. Todo mundo está tendo que dar a cara a tapa. Por que nós, farmacêuticos, não iríamos fazer isso? Né? Então, tem um grupo de farmacêuticos no WhatsApp, que é o grupo do CRF. Né? Então, tem farmacêuticos do estado inteiro, farmacêuticos já muito antigos, farmacêuticos recém-formados e tal. E nesse grupo eu vi muito essa discussão, não, quem tem que fazer diagnóstico é o médico, que não. Só que nesse caso específico, a gente poderia ajudar. Né? E muito, se o farmacêutico tivesse essa coragem, se o farmacêutico assumisse essa responsabilidade de fazer o atendimento do paciente. Primeiro porque é uma doença de fácil identificação, né? Sintomas gripais. Segundo, porque os medicamentos que são recomendados são medicamentos isentos de prescrição médica. São medicamentos que nós podemos indicar. Remédio para gripe e remédio para tosse. Remédios que nós podemos indicar. Né? Então, para que a gente vai ficar mandando o paciente ir para o médico, ir para a UPA, sendo que é um caso que poderia ser solucionado ali na farmácia? Solucionado no seguinte sentido. A pessoa chegou na farmácia com febre, com sintomas gripais e tossindo. Suspeita de coronavírus, porque a gente está numa fase pandêmica. Então, o que você vai fazer com o paciente? Você vai orientar ele a tomar um remédio para febre, ou dipirona, ou paracetamol, e pode dar um remédio para tosse. Não tem nenhum xarope que, por enquanto, tenha sido proibido. Então, primeira coisa, está tossindo seco, está tossindo com catarro. Então, você vai orientar um xarope, e você vai orientar o paciente a fazer repouso e observar. Ele só vai precisar de buscar atendimento médico se ele apresentar falta de ar, se ele apresentar um cansaço excessivo, né? E nem é uma falta de, tipo assim, mesmo se o paciente tiver falta de ar, se com repouso ele melhorar, não é necessário que ele vá para a emergência. Entende? Porque ele vai chegar lá na emergência, ele pode contaminar outras pessoas. E esse primeiro atendimento vai ser exatamente isso que o médico vai falar. Olha, você vai observar se você ficar com muita falta de ar, aí sim você procura emergência. Né? Então, seria um grande momento para os farmacêuticos mostrarem, os farmacêuticos clínicos mostrarem que eles podem ajudar. Seria um grande momento da farmácia se tornar um ambiente de prestação de serviço. Mas o que a gente vê? Que a maioria dos farmacêuticos, chegou uma pessoa gripada, o que eles fazem? Não, tem que ir para o PA, tem que ir para a UPA, tem que fazer não sei o quê. Sendo que, na verdade, o próprio farmacêutico poderia resolver isso, né? Então, assim, eu até acho que depois que houve a troca do ministro da Saúde, deu uma diminuída nessa fala. Né? Ele estava incentivando muito esse tipo de trabalho.
esse outro ministro já não tá incentivando tanto. Mas seria um excelente momento de crescimento para a gente, né, enquanto profissionais de saúde. Então, assim, o que precisa para a gente fazer isso? Precisa da gente ter coragem de fazer e precisa da gente assumir a responsabilidade que a gente sabe sobre saúde. A gente não está na farmácia só para vender remédio, a gente está lá para prestar serviço, né? E aí, esse caso do coronavírus seria um grande exemplo de atendimento para paciente, atendimento de farmacêutico clínico para paciente agudo, né? O coronavírus, a Covid-19, ela é uma doença aguda, né? Então, ela apresenta os seus sintomas e ela tem um tempo de duração. Então, nesse tempo de duração, ou a pessoa evolui e melhora, ou a pessoa morre. Então, é uma doença aguda. Não vai ter um coronavírus crônico, que a pessoa vai ficar 10 anos com coronavírus, com sintomas, né? Então, esse seria um excelente caso agudo que nós poderíamos resolver na farmácia, aplicando essa metodologia da farmácia clínica, tá certo? Então, monitorar e avaliar. O que eu ensino para os meus alunos de curso online? Quando os meus alunos de curso online me procuram, são farmacêuticos que já são formados, que já estão atuando. E aí eles têm uma insegurança muito grande de fazer esses atendimentos, né? Por isso que eles buscam curso, para poder perder esse medo, para poder conseguir fazer essas indicações com mais segurança, né? Com mais assertividade e tal. E o que eu ensino para eles? Que uma forma de você começar a perder o medo, né? De você enfrentar essa questão é simplesmente assim. Por exemplo, você fez uma indicação, hoje foi uma pessoa lá na farmácia, te procurou porque ela estava com febre, estava com sintoma de gripe. Aí você foi e orientou a ela a tomar um medicamento, um determinado medicamento. Ó, toma aqui uma dipirona, toma aqui uma vitamina C, explica como toma, né? Se tiver com febre, de 6 em 6 horas, se não tiver, não precisa tomar, não sei que tenha dor, tal, tal. Explicou, o paciente foi embora. O que você faz? No dia seguinte, ou daqui 2 dias, você telefona para esse paciente, ou você manda um WhatsApp para esse paciente e pergunta se ele melhorou. Quando você faz isso, além de você demonstrar para a pessoa que você está interessado, que a pessoa melhorou, você valida a sua indicação. Então, aquilo que você indicou, você vai ver se deu certo ou não. Entende? Então, quanto mais você confirma que o que você indicou funcionou, mais seguro você vai ficando para fazer as próximas indicações. E outra coisa, se você indicar um medicamento para o paciente, vou falar um medicamento que a gente indica muito na farmácia que às vezes não dá certo, o xarope para tosse. A gente indica, muitas pessoas procuram a farmácia porque estão tossindo, a gente indica xarope e muitas vezes não dá certo a nossa indicação. Tosse é um trem muito difícil de você lidar, né? Porque ela pode ser alérgica, porque às vezes a tosse é produtiva, só que ela é com catarro, só que aparentemente ela não está com catarro. Aí você dá um remédio para tosse seca, não adianta. Né? Deveria ter dado um para tosse com catarro, porque o catarro estava preso. Né? Enfim, tem um monte de questões que vai fazer com que não dê certo aquela indicação. Aí, quando você liga para o paciente, manda um WhatsApp para o paciente e pergunta para ele assim, e aí, melhorou? E ele fala não, aí ele vai te falar que não e ele vai te falar o que ele fez. Não deu certo, eu precisei de ir no médico e o médico passou isso, isso e aquilo. Então, você vai saber que naquele caso que não deu certo, o que deu certo foi tal remédio. Então, tipo assim, fazer esse acompanhamento farmacoterapêutico, no meu ponto de vista, assim, a forma que eu aprendi foi assim, né? Sempre depois perguntando para o paciente, deu certo? Né? 2, 3 dias depois, melhorou? Não, você foi no médico, o que o médico passou? E aí você vai começando a entender, né? Você vai perguntando os sintomas e tal, e aí você vai gravando essas coisas na sua cabeça, ou anotando, né, de alguma forma. De qualquer forma, essa prática clínica, ela sempre vai ter o objetivo de fazer esse monitoramento e essa avaliação. Né? Se você não tem um consultório, o paciente voltar lá para você avaliar, você telefona para ele, você pergunta para ele, né, como é que foi como é que funcionou o tratamento.
Dentro, então, dessa metodologia do segmento farmacoterapêutico, né, que tem esse objetivo geral, esse objetivo principal de monitorar e avaliar a farmacoterapia do paciente, ele vai ter, então, 3 objetivos específicos. Se a gente pudesse separar, né, vai melhorar a saúde do paciente, vai detectar PRM, que são os problemas relacionados aos medicamentos, e vai prevenir e resolver esses resultados negativos. Então, por exemplo, quando você detecta que um paciente ele não está melhorando devido a um problema relacionado ao medicamento que ele está tomando, na medida que você resolve aquele problema, você consegue melhorar a saúde do paciente. Então, esse é o objetivo geral, sempre a melhora da qualidade de vida do paciente, a melhora da saúde do paciente, né? Eu já falei para vocês uma vez, mas eu acho que vale a pena repetir. Quando a gente fala em melhorar a qualidade de vida do paciente, o que a gente quer dizer é que ele consiga fazer as suas atividades normais da forma que ele fazia antes de ficar doente, da forma que ele trabalhar, né, fazer uma caminhada e tudo mais. Então, quando você melhora a qualidade de vida, é quando você vai dando autonomia, é quando você vai fazendo que o paciente perceba que ele pode levar uma vida normal. Ah, ele é hipertenso, está totalmente descompensado. Então, nós vamos iniciar um acompanhamento com esse paciente, né? Então, no início, ele vai ter que se privar de um monte de comida, de coisa salgada, então não vai para um churrasco, vai evitar um monte de coisa, bebida alcoólica, que causa retenção de sódio, e uma série de fatores. A partir do momento que você ajudou ele a controlar aquilo ali, aquela situação, aos poucos ele retoma a qualidade de vida dele, as atividades normais dele, de uma forma mais equilibrada, né? Então, sempre o nosso objetivo é esse, é devolver a qualidade de vida para o paciente, melhorar a saúde dele, resolver algum tipo de problema que ele venha a ter, né, por conta dos medicamentos. Esse segmento terapêutico, ele vai ter, assim, para ele seguir um método, né, para a gente ter um método, a gente precisa de ter um passo a passo. Então, todas as vezes que eu falo uma metodologia, eu tenho um passo a passo a ser seguido. Né? Então, lógico que quando você estiver trabalhando, você vai implantar o seu jeito de trabalhar. Mas já existem receitas prontas que a gente pode seguir, né, como esse caso que eu vou falar, que eu estou falando aqui agora, que tem esse passo a passo. Então, olha só, o segmento farmacoterapêutico, que é esse acompanhamento farmacoterapêutico do paciente, ele tem algumas fases, ó. Avaliação contínua, envolvimento da equipe multidisciplinar, modo contínuo, documentado e sistemático. Então, essas são as fases. Por que que fala aqui, por exemplo, em envolvimento da equipe multidisciplinar? Porque se você for implantar um atendimento de farmácia clínica num hospital, não dá para o farmacêutico clínico fazer sozinho esse segmento farmacoterapêutico. Ele precisa dos enfermeiros, ele precisa dos técnicos, porque é os técnicos que administram a medicação, ele precisa dos médicos, né? Então, se o segmento farmacoterapêutico for realizado dentro do hospital, vai ter que ter esse envolvimento da equipe multidisciplinar. Se esse segmento farmacoterapêutico for feito na farmácia, ou se ele for feito no consultório do farmacêutico, esse envolvimento da equipe multidisciplinar pode significar um relatório que o farmacêutico faz para o paciente levar para o médico, por exemplo. Né? Então, vamos imaginar aqui que você está acompanhando um paciente, que ele é hipertenso e que você observou que ele está tomando um medicamento, mas que o medicamento não está resolvendo. Como que você observou isso? O paciente ficou indo na farmácia a cada 2 dias para poder olhar a pressão. E aí você observou que a pressão dele estava muito mais alta do que baixa. Quando ele tiver a consulta marcada para o médico, você vai relatar isso para o médico, vai mostrar lá, colocar as datas, explicar que o paciente está tomando medicamento, relata se está tomando medicamento de tantas em tantas horas, mas a pressão teve essa oscilação. Sugiro que seja reavaliada a terapia medicamentosa do paciente. A partir do momento que saiu esse relatório seu,
para o paciente levar para o médico, você já está fazendo um atendimento multidisciplinar, porque tem um médico envolvido ali. Então, quando está dentro do hospital, é mais fácil, né? Até no hospital, a equipe multidisciplinar, até assistente social, psicólogo, tem um monte de gente que se envolve na terapia dos pacientes que são mais crônicos. E na farmácia, é mais o farmacêutico mesmo, mas ele pode, sim, fazer esses relatórios envolvendo, então, quem é o prescritor, né? E outra coisa, agora está começando a ter farmácia clínica dentro do Sistema Único de Saúde, dentro do SUS, nas farmácias do SUS. Algumas cidades já têm isso, né? Exemplo, aqui no estado, a gente tem farmácia clínica acontecendo em Castelo. E aí, como é que funciona? Existe a consulta farmacêutica, o farmacêutico ele pode fazer a transcrição da receita do médico. Então, por exemplo, se o paciente está com a receita do remédio de pressão vencido, o farmacêutico pode refazer aquela receita para ela ser usada ali dentro do posto mesmo, nas farmácias da cidade mesmo, né? E muitos medicamentos o próprio farmacêutico já pode prescrever para o paciente. Então, isso está acontecendo, já começou a acontecer. Nesse caso também, se for uma farmácia do SUS, né, se for numa farmácia de posto de saúde, e o farmacêutico te fizer esse acompanhamento, aí ele consegue envolver enfermeiro, ele consegue envolver médico, ele consegue fazer um envolvimento de uma equipe multidisciplinar. O segmento farmacêutico, ele tem um modo contínuo, porque você vai acompanhar o paciente de forma contínua, né? Ele vai sempre voltar, ou você vai sempre estar avaliando esse paciente. E para ser um método validado, para funcionar, ele tem que ser documentado. Para ser considerado método, né? Tem que ser documentado. Não adianta nada eu sair falando aos 4 cantos que eu tenho uma farmácia, que eu faço um acompanhamento, e eu não tenho nada que prove isso. Né? Eu digo assim, que eu ajudei o paciente a recuperar a saúde dele, mas eu não tenho nada que me mostre que eu realmente fiz isso, nada que mostre para as pessoas que eu realmente fiz isso. Né? Então, ele tem que ser documentado, mesmo no hospital. Tudo que o farmacêutico faz tem que ser documentado. Senão, não funciona, não é farmácia clínica, né? É uma orientação que você está dando. E de modo sistemático, porque vai envolver a equipe multidisciplinar, porque vai envolver uma série de fatores que não somente o medicamento que o paciente está utilizando. Vai envolver uma orientação nutricional, vai envolver uma orientação de atividade física, uma orientação talvez psicológica, então é uma forma sistemática, certo? Tem um sistema empregado aí. Um dos métodos utilizados para fazer acompanhamento farmacoterapêutico é o método Dader. Esse método Dader, ele fez um estudo, né? Um estudo que foi feito na Espanha. É um grupo espanhol que fez que criou esse método, e eles fizeram para ser um método que possa ser utilizado, replicado para outras pessoas. Então, tipo assim, qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, que quiser implantar esse método, ele está pronto, é só pegar e implantar do jeito que eles ensinam. Então, eu vou mostrar para vocês quais são essas fases. E aí, eu não sei vocês, mas, tipo assim, quando eu estudava, tudo que eu via os professores falando na faculdade, eu ficava imaginando o que eu poderia fazer quando eu saísse da faculdade. Então, por exemplo, quando eu estava acho que era no 8º período, mais ou menos, eu tive uma disciplina chamada saúde coletiva. Naquela época, a gente não tinha farmácia clínica ainda. A gente não tinha legalmente essa possibilidade de fazer prescrição, de fazer indicação de medicamento, a gente não tinha nada disso. Mas esse professor que deu aula para a gente de saúde coletiva, ele ensinou a gente a fazer um acompanhamento farmacoterapêutico, porque na saúde coletiva a gente estudava PRM, e PRM é problema relacionado a medicamento, e todos esses métodos, o método Dader, o método de Minnesota, eles vieram a partir dessa questão do PRM. Então, tipo, isso daqui que eu vou ensinar para vocês hoje já existia quando eu estudava.
Mas esse método ele não era voltado para a farmácia clínica, ele era voltado para identificar PRM. Então, o que esse professor fez? Ele elaborou um projeto dentro da faculdade, e o projeto chamava Amigos do Coração. Cada aluno, ele tinha que ter um paciente que seria o seu amigo do coração. E aquele paciente, ele deveria ter ou hipertensão, ou diabetes, ou as duas doenças ao mesmo tempo. E poderia ter outras comorbidades, não teria problema, mas ele teria que ser necessariamente ou hipertenso ou diabético. Por quê? Porque a partir dessas doenças que são consideradas crônicas, a gente poderia fazer um estudo de medicamentos, né, dos medicamentos que o paciente toma e tal. Então, cada um deveria escolher esse amigo do coração. E aí, a gente iniciou esse projeto no primeiro mês da disciplina. E a gente foi acompanhando o paciente, então ele deu para a gente um método que a gente ia seguir, e a gente tinha que fazer visitas semanais a esse paciente. Então, exemplo, se a minha aula com esse professor fosse na quarta-feira, na terça-feira eu já tinha que ter o meu relatório de visita do paciente. Nesse relatório de visita, ele colocava todas as perguntas que a gente ia fazer. E no dia da aula, a gente sentava para poder fazer as pesquisas referentes à questão do projeto. Então, parte da aula dele era para a gente pesquisar em relação ao projeto. Então, assim, na época, a minha primeira impressão foi que era super difícil. Por quê? Lá na cidade que eu morava para fazer faculdade, não era a minha cidade, eu não tinha parentes lá. A maioria dos estudantes que estavam lá morava em república, a gente vivia em república, a gente ia para lá para estudar, né? Não tinha gente que ia de van e voltava, não era assim. A gente morava lá para estudar. Então, eu não conhecia as pessoas para ser amiga do coração. E o outro detalhe, as aulas nossas eram de tarde, a gente tinha aula de 1 às 6 da tarde. A parte da manhã era destinada à aula prática, a gente estudava de 1 às 6, que horas que a gente ia atrás desse paciente? Então, teve um monte de dificuldade. Mas, no final das contas, a gente aprendeu a fazer acompanhamento de paciente. Então, quando veio essa questão da farmácia clínica, para mim, para os meus colegas de sala que participaram desse projeto, para a gente não foi novidade, porque foi uma coisa que nós realmente fizemos. E o método que a gente seguia era exatamente isso daqui que nós vamos ver aqui agora, né? De uma forma mais caseira, não era dentro de um estabelecimento, não era dentro do hospital, não era dentro da farmácia, era uma coisa mais caseira, que hoje a gente poderia traduzir com home care, se a gente puder pensar assim, né? Aí você imagina, coisa de 17, 18 anos atrás, a gente fez esse trabalho que hoje a gente está ensinando para vocês na faculdade como um método consolidado, que dá certo, né, que melhora a qualidade de vida do paciente e que dá lucro para a farmácia, dá lucro para o estabelecimento farmacêutico. Quando é no SUS, faz com que o SUS economize dinheiro. Então, é uma questão econômica envolvida e uma questão de qualidade de vida envolvida, né? Como é que, então, é esse fluxograma do método dado? Depois a gente vai ver o passo a passo, mas como é o fluxograma? Então, existe lá uma razão dessa consulta. Tá vendo cá em cima? Razão da consulta. Na razão da consulta, a gente faz a oferta do serviço. Vamos traduzir isso daqui para um dia a dia nosso. Imagine que você está na farmácia atendendo um paciente. O paciente chegou lá e te apresentou uma prescrição. Na prescrição dele, tem lá captopril, tem lá losartana, ou se não tem uma metformina. Ou seja, tem medicamentos que você vai identificar que são de uma doença crônica, ou pressão alta, ou diabetes, né? Então, o motivo do paciente ter ido na farmácia foi para comprar esse remédio. Aí, o que você vai fazer? Você vai oferecer o serviço para esse paciente. Olha, eu tenho aqui, eu faço aqui na farmácia um acompanhamento com o paciente que tenha problemas crônicos, como é o seu caso, hipertensão, diabetes, tarará. Esse acompanhamento, ele acontece de forma gratuita, ele tem o objetivo de te ajudar a ver se os seus remédios estão funcionando mesmo. Então, aí você vai oferecer o serviço. Isso eu estou trazendo para a farmácia. Isso pode ser um home care? Pode ser um home care.
Só que aí, nesse caso, a razão da consulta, o que você vai fazer? Você vai começar a divulgar o seu trabalho. Sou farmacêutico clínico e faço atendimentos home care a pacientes, sei lá, hipertensos, diabéticos. Tem uma farmacêutica no Instagram que ela faz isso para paciente diabético. Então, todo o trabalho dela, todo o Instagram dela é voltado para diabetes, ela fala um monte de coisa de diabetes, porque ela só acompanha paciente diabético. Como ela faz esse trabalho? Pela internet. Então, essa razão da consulta aqui, no caso dela, né, o nome dela é Brenda, no caso da Brenda, a razão da consulta dela é divulgar o trabalho dela. Aí, quando o paciente procura, ela oferece serviço. Na farmácia é assim. No hospital vai ser como? O paciente foi lá para consultar. Aí você pode oferecer o serviço, né? Então, oferecer o serviço. O paciente aceitou o serviço? Não. Então, beleza, não, tchau, né? Sacode a poeira e segue. O paciente aceita o serviço? Sim. Então, o paciente aceitou o serviço, você explicou para ele como é que é o serviço, ele aceitou, você vai programar com ele uma entrevista. Então, acontece uma programação da entrevista, que é uma primeira entrevista para o paciente. Nessa primeira entrevista, você vai ter que ter, então, já os seus protocolos de atendimento. O que você vai perguntar? Se é uma entrevista, você vai perguntar as coisas do paciente. O que você vai perguntar? Né? Então, a partir de tudo que o paciente falou para você, né, você vai ter você vai chegar num estado de situação daquele paciente. Então, a partir de tudo que ele te falou na primeira entrevista, você vai chegar no estado de situação, você vai começar a estudar o caso desse paciente, avaliar o caso desse paciente, ver se tem algum caso de suspeito de problema relacionado ao medicamento, né? Então, a partir dessa primeira entrevista, você começa a traçar o perfil daquele paciente, e você começa a traçar um plano para aquele paciente. Desculpa aí, gente. Cachorro aqui em casa, alguém respira na escada, ela começa a latir, porque ela acha que ela é a dona aqui do prédio. Então, o que acontece? Quando o paciente vem nessa primeira entrevista, você já começa, então, a ver esse estado de situação dele. Aqui, você já até pode fazer algumas orientações para ele, ele vai embora e você continua fazendo o estudo em relação a ele, né? Avaliando e tudo mais. O paciente, ele vai fazer visitas sucessivas a você. Dependendo do caso do paciente, ele vai fazer visitas sucessivas a você, né? E aí, então, depois que você estuda, avalia, aí você vai ver se existe problema relacionado ao medicamento. Né? Não existe? Beleza, então você já vai fazer o plano de segmento do seu paciente. Esse plano de segmento é determinar o horário que ele toma o remédio, os remédios dele, determinar tipo de orientação que você vai dar a esse paciente e tal. Depois eu vou dar um exemplo mais prático sobre isso, tá? Depois que você elaborou o plano de segmento, ele vai voltar, né? Você vai determinar com ele, olha, eu vou te ver toda semana, ou eu vou te ver de 15 em 15 dias, ou vou te ver uma vez por mês, né? E aí o paciente vai fazendo essas visitas sucessivas, em cada visita que ele te faz, você vai avaliar a situação que ele está, vai voltar a estudar se for o caso, vai voltar, se for o caso, a estudar, fazer uma outra identificação e tal. Vamos supor que você identificou que existe um problema relacionado a medicamento. Se você identificou esse problema relacionado a medicamento, aí você vai fazer um plano de atuação em cima desse problema que você detectou, né? Então, esse plano de situação vai depender que você faça um estudo a respeito dessa causa, desse PRN, o que pode ser feito. Depois, vem a fase de intervenção. Então, você detectou um PRN e você estudou o que fazer para resolver aquele PRN. Então, você vai entrar numa fase de intervenção. Essa fase de intervenção costuma ser uma sugestão de alteração do tratamento ou uma alteração de horário de tomar esse medicamento, né? Se for uma sugestão de alteração de medicamento, de dose, vai ter que fazer a sugestão para o médico fazer a mudança.
Se essa intervenção for, por exemplo, você sugerir um horário diferente para ele tomar esse medicamento, não precisa de você consultar o médico dele, você mesmo pode fazer essa intervenção. Se a intervenção tiver sido aceita, né, o problema de saúde vai ser ou nulo, ou resolvido, ou vai ser resolvido. Né? Se ela não for aceita, aí você vai ter um novo estado de situação. Né? Normalmente essas intervenções, elas são aceitas, tá? Eles só colocam, eu acredito, para você ter uma ideia do fluxo que você vai seguir. Basicamente, o método é esse. Então, o que é cada fase desse método? A gente tem, então, lá a oferta do serviço. Então, como eu disse a vocês, acontece quando o paciente procura a farmácia em busca de serviço, ou uma consulta farmacêutica, ou uma dispensação de medicamentos com base de que ele vai te falar o que ele está sentindo, você vai indicar um medicamento, né? Aferição de pressão, dosagem de glicemia. Então, nesse momento, se o profissional farmacêutico identificar a necessidade, né, do paciente, de poder fazer uma ajuda, um acompanhamento, ele vai oferecer a ele serviço, né? Então, tipo assim, o paciente está tomando remédio de pressão e chegou lá e pediu para olhar a pressão está alterada do mesmo jeito, mesmo ele tomando remédio. É um momento que você detecta que vale a pena você acompanhar esse paciente. É um paciente que vai na farmácia todo mês comprar um remédio de pressão, a pressão dele está sempre boa, não tem muito motivo para você acompanhar, está tudo certo. Né? Você vai acompanhar situações que são situações que você pode ajudar a melhorar. Né? Se já está tudo bem, não tem por que você oferecer. O que eu tenho falado muito para as pessoas, que está dando muito certo, um público que está funcionando muito bem, fazer acompanhamento farmacoterapêutico de gestante, acompanhamento de grávida. Por que dá certo, gente? Porque a grávida, ela vai na consulta com o obstetra uma vez por mês. Né? A consulta do pré-natal, ela acontece uma vez por mês. Só que a grávida, ela sente um monte de coisa ao longo do mês. Ela tem um monte de medo, ela tem um monte de dúvida, e ela tem sintomas que vêm aparecendo ao longo da gestação que elas acabam não tendo como ficar indo no obstetra sempre. Então, o que acontece? Elas vão até a farmácia, ou elas pesquisam no Google. Então, é um tipo de público que é muito bacana de você fazer o acompanhamento farmacoterapêutico. Chegou uma grávida na farmácia, assim, no início da gravidez, obviamente, né? Porque você fazer um acompanhamento só no finalzinho também não adianta muito. Você oferecer o serviço, você dizer que você faz acompanhamento de gestante. E qual é o diferencial que a farmácia pode ter no atendimento à gestante? Ela pode olhar a pressão toda semana, ela pode fazer o acompanhamento da glicemia toda semana. Cada semana, vocês já viram que na gestação é semana a semana, né? Cada semana acontece uma fase de desenvolvimento do feto. Então, cada semana surge alguma coisa. Ou é uma constipação, ou é uma dor de cabeça, ou é uma azia, ou é uma dor de coluna. E aí, não necessariamente, ela precisa de ir no obstetra. Tem um monte de medicamento que nós podemos indicar. Aí volta aquela questão que eu falei lá no início. Basta que a gente tenha coragem, né? Porque, via de regra, o que acontece? Chega uma grávida na farmácia, todo mundo se treme. Eu vou indicar remédio para grávida? Vou nada. Mas você é farmacêutico, é o quê? Né? Então, a gente tem que saber o que a gente pode, o que a gente não pode, né? E saber fazer essas orientações. E o que é mais bacana? Como ela vai no obstetra uma vez por mês, e você pode oferecer um serviço uma vez por semana, ela já chega no obstetra com seu relatório, mostrando como é que está a pressão, como é que está a glicemia. Por exemplo, vamos imaginar que ela teve prisão de ventre. Então, você vai botar no seu relatório, paciente relatou prisão de ventre no dia tal, foi recomendado que ela fizesse utilização de, sei lá, lactulose, óleo mineral, supositório de glicerina e tal, e tal. Então, quando ela chegar no obstetra, ele vai fazer algumas perguntas para ela, mas com o seu relatório, o que é mais importante não vai passar batido, entende? Porque, assim, falando por experiência própria, quando eu engravidei, cada dia era uma novidade.
né? E assim, eu sou profissional de saúde, eu tenho experiência, já lidei muito com grávida, já lidei muito com, com situações difíceis na gravidez, né, de outras pessoas, mas como era comigo, cada dia era uma novidade. E eu, pô, vou ficar ligando para o obstetra, né, para perguntar o que fazer. Então, tipo, quando é outra pessoa e você é o farmacêutico, as pessoas vão procurar você. Ao invés dela ficar indo no obstetra, ela vai em você, ela vai confiar em você. Isso é muito bom, porque você ganha a confiança da paciente e com o tempo de trabalho, você começa a ficar conhecido pelos médicos, e os médicos passam a te respeitar pelo seu trabalho, né? Às vezes passam a te pedir até opinião por causa do seu trabalho. Então, isso é muito bacana, né? O que você vai ter que fazer para você poder oferecer esse serviço? Você vai ter que conhecer que remédio que grávida pode tomar, que remédio que grávida não pode. Ah, tem um remédio aqui, eu não sei se ela pode ou não pode. Como que você vai saber de uma forma fácil? Classificação de risco de medicamento. Então, tudo tem jeito, né, da gente fazer. E aqui nesse método fica muito legal, uma dica, né, para você fazer é acompanhar a grávida. Então, olha só, como é que é essa primeira entrevista, lá do nosso fluxograma? Primeira entrevista deve ter uma duração de mais ou menos 15 minutos. Gente, na prática, isso pode durar muito mais, porque quando você começa a ter um relacionamento com o paciente, ele, na farmácia, ele fala tudo aquilo que ele não fala no consultório com o médico. Então, acaba que é uma consulta que dura muito, normalmente, tá? Deve acontecer num local específico e tranquilo, em que o paciente possa contar seu histórico de saúde e relacionar os medicamentos que ele usa. O que você vai fazer lá quando você oferecer o serviço? Pedir ao paciente que o paciente traga toda a medicação que ele tem em casa para que seja avaliado se existem medicamentos vencidos, desnecessários para o seu tratamento, impedindo que ele faça uso de medicação errado, por engano, né? Então, no caso do exemplo que eu estou dando de uma grávida, nessa primeira entrevista você já pergunta a ela, pede ela para trazer as receitas que o médico passou, que o obstetra passou, tudo que ela está tomando, né? Se ela tem uma caixinha de remédio em casa, que ela leve para você dizer a ela, olha, isso aqui você não pode tomar de jeito nenhum quando grávida. Ó, isso aqui você pode, isso aqui, entende? Para você classificar para ela, né? O que ela pode, o que ela não pode, porque às vezes ela está em casa, no domingo, sei lá, sentiu uma dor na coluna, ela tem em casa ibuprofeno, ela, vou tomar isso aqui, ibuprofeno, mas grávida não pode tomar ibuprofeno. Então, você vai fazer essa classificação para ela, ó, isso aqui você não pode tomar de jeito nenhum, entendeu? Então, o farmacêutico deve deixar claro ao paciente que ele não substitui o médico e que sua ação é para contribuir no tratamento e que a consulta não deve anular seu retorno ao médico. Então, por mais que o seu trabalho seja excelente, por mais que ela não veja necessidade, o paciente não veja necessidade de voltar no médico, ele não pode substituir, né? O farmacêutico ele faz um acompanhamento do tratamento que o médico passou. Se for uma grávida, a mesma coisa. E tá indo na farmácia uma vez por semana, pesar, fazer a medida da barriga, fazer acompanhamento da pressão, da glicemia, não substitui que ela tem que ir no obstetra também uma vez por mês. Outra coisa na primeira entrevista, preenchimento do formulário com as informações do paciente e já traçar as estratégias para você identificar possíveis PRNs. Quando que você vai traçar essas estratégias? Tem paciente que toma muitos medicamentos. Quando eu trabalhava na farmácia, aqui na farmácia do posto, não estou nem falando da farmácia particular, não, na drogaria, não. Eu tinha uma paciente que ela usava 14 medicamentos. Foi o paciente que eu vi que mais usava medicamentos de forma simultânea, 14 medicamentos, né? Incluindo vitamina, medicamento para dor crônica, medicamento para, como chama, tireoide, diabetes, uma série de coisas, né? E a paciente ainda tinha depressão. Então, ela usava 14 medicamentos. Obviamente, um paciente que usa 14 medicamentos,
É impossível que ele não tenha nenhum problema relacionado a medicamento. 14, gente, como que a pessoa não vai ter problema? Então, a gente já vai ter que traçar a estratégia. Ó, o paciente só toma um medicamento. Então, a chance dele ter um problema relacionado àquele medicamento é uma chance pequena, mas é uma chance que existe. Se ele não tomar na hora certa, o remédio não pode não fazer o efeito, né? Se ele tomar junto com o alimento, ou se era para tomar com o alimento, ele não toma, pode não estar tendo a absorção necessária. Então, você já vai traçar a estratégia, tá? De acordo com os medicamentos que o paciente toma. Para você identificar isso, para você traçar essas estratégias, você tem algumas perguntas que você pode fazer. Então, imagina, um paciente que toma, sei lá, vamos falar de 14 não, mas vamos pensar sei lá, 4 medicamentos. O paciente toma 4 medicamentos. Está usando essas medicações ou essa medicação? Quem foi que receitou? Então, o paciente chegou lá para você com a cestinha dele dos remédios que ele toma. Né? Quem foi que receitou para você essa medicação? Para que ela serve? Então, você tem que testar também se o paciente sabe para que ele está tomando aquele remédio. Né? Para que serve? Você está se sentindo melhor depois que você começou a usar? Desde quando você está usando isso? Ah, estou tomando há tanto tempo, né? Então, são perguntas. E olha só, essas perguntas que eu estou falando para vocês são perguntas que estão compiladas num método. Então, são perguntas que funcionam, que dão certo, tá? Desde quando você está usando? Quanto você usa dessa medicação? Quanto você toma por dia, né? Quanto, né? Qual a quantidade? Como que você toma? Até quando você vai usar? Alguma dificuldade para tomar esse remédio? Engolir, difícil de engolir, tem um sabor ruim, né? Qual é a dificuldade? Tem alguma dificuldade? Notou alguma coisa de estranho? Então, a partir dessas 10 perguntas, você já consegue começar a identificar se tem algum problema relacionado ao medicamento. Então, olha só, aqui no método DABER, a gente tem, então, esses 6 PRMs aqui, que eles são classificados de 2 em 2, né? 2 sendo de necessidade, 2 sendo de efetividade e 2 sendo de segurança. Nesse PRM de necessidade, o primeiro problema relacionado a medicamento é: o paciente apresenta um problema de saúde por não utilizar a farmacoterapia que necessita. Exemplo aqui de pergunta. O paciente chegou com uma cestinha de remédio lá. Aí você vai pegar e perguntar para ele: esse medicamento aqui você toma? Aí você viu que é um captopril, exemplo. Esse medicamento aqui você toma? Aí o paciente vai falar para você assim: ah, esse daí eu não estou tomando mais não. Então, beleza. Aí você vai perguntar: quem receitou? Ah, foi o cardiologista. Para que serve? Ah, serve porque eu estava com a pressão alta. Aí você já vai identificar um PRM de necessidade, porque ela não estava com a pressão alta em um dia, né? Ela provavelmente é hipertensa, ela tem um problema de saúde porque ela não está usando o remédio que ela precisava utilizar. Então, esse é um tipo muito clássico de PRM. Né? A pessoa tem um problema de saúde, ela tem a medicação prescrita e ela não usa. Né? Então, esse é um PRM de necessidade. Por que de necessidade? Ela precisa, mas ela não toma. Né? E aqui no o PRM2 é o contrário. Ele apresenta um problema de saúde por tomar um remédio que ele não precisa tomar. Então, no PRM de necessidade, você tem as duas coisas. Ou o paciente precisa do remédio e não toma, ou ele não precisa do remédio e toma. E aí você vai conseguir fazer essa classificação, né, se você pegar os remédios que o paciente levar para você e se você for e perguntar para ele se ele está usando, quem receitou, se ele sabe para que serve, né? Os outros 2 PRMs, o terceiro e o quarto, são PRMs de efetividade. O que significa isso? O paciente apresenta um problema de saúde por uma inefetividade não quantitativa da farmacoterapia. O que quer dizer isso? O paciente está tomando a medicação que foi prescrita para ele, então ele tem a necessidade do medicamento, o medicamento ele está tomando o medicamento, ele está tomando na quantidade certa, só que o medicamento não está fazendo efeito.
né? Então, esse é um problema de efetividade. Aquele medicamento não está sendo efetivo para aquele paciente. Por exemplo, vamos pensar que o paciente que é uma grávida, né? Já que eu dei o exemplo da grávida. Vamos pensar que é uma grávida hipertensa. O que o médico faz? Ele passa um medicamento chamado metildopa. Metildopa é a primeira escolha de remédio para grávida. Então, vamos imaginar que ele vai lá e passe metildopa para essa grávida. Então, ó, a paciente precisa do remédio porque ela é hipertensa. E aí ele foi e passou metildopa de 8 em 8 horas. Metildopa 250, 8 em 8 horas. A paciente vai para você pergunta se ela está usando, ela fala que sim, só que a pressão dela continua alta. Então, ela continua apresentando um problema de saúde por uma inefetividade não quantitativa. Ou seja, ela está tomando e está tomando na dose certa, só que não está abaixando a pressão. Esse é um PRM de efetividade, né? E o outro PRM de efetividade, o paciente apresenta um problema de saúde por uma inefetividade quantitativa, ou seja, ele está tomando um remédio, mas ele não está tomando na dose certa, entendeu? Então, se fosse a mesma grávida, o médico prescreveu para ela metildopa de 250 miligramas de 8 em 8 horas, só que ela só está tomando uma vez ao dia. Aí você pergunta, está usando essa medicação? Estou. Quem receitou? O médico. Para que serve essa medicação? Para pressão. Melhorou? Não. Mas aí você vai ter que saber por quê. Aí você na pergunta 6, ó, quanto que você está usando essa medicação? Ela está usando uma vez só, deveria usar 3. Então aí já é uma inefetividade, ou seja, o remédio não está fazendo efeito porque ela não está tomando a quantidade certa. Quando a inefetividade, né, quando a pessoa tem um problema de saúde, porque ela está tomando o remédio certo e não está resolvendo, ou é porque o médico vai ter que trocar o medicamento, ou é porque ele vai ter que acrescentar mais um. Entenderam? Então, quando não é quantidade, quando não é a dose, a posologia, ele vai ter que acrescentar algum medicamento na farmacoterapia, ou vai ter que trocar o remédio. Tá certo? Então, se for uma grávida que foi hipertensa, o médico costuma não trocar metildopa, ele costuma acrescentar algum outro medicamento que possa ser utilizado. Por exemplo, os beta-bloqueadores podem ser utilizados, atenolol pode ser utilizado, propranolol pode ser utilizado. Né? O que não pode ser utilizado para grávida é captopril, enalapril, losartana, os da ECA, não podem ser utilizados, tá certo? Então, o PRM de efetividade é isso. Ou ela está tomando um remédio e não está funcionando, mesmo ela tomando certo, ou ela está tomando um remédio errado, né? A pessoa, ela que eu falo a pessoa, ela está tomando de forma errada e não está atingindo a dose necessária, a quantidade necessária desse remédio para fazer efeito. Os PRMs de segurança são os PRM 5 e 6. O PRM 5, o paciente apresenta um problema de saúde, não está dando para eu ver aqui, por uma insegurança não quantitativa de um medicamento. E o PRM6, o paciente apresenta um problema de saúde por uma insegurança quantitativa do paciente, do medicamento. Então, nesse PRM de segurança, o paciente ele vai ter um problema de saúde por uma questão também de quantidade, ou por uma questão que não tem a ver com a quantidade, mas que está relacionada à segurança. Todas as vezes que está relacionada à segurança, a gente vai pensar nos efeitos adversos que esse medicamento pode trazer, né? No efeito de toxicidade que esse medicamento pode trazer. Então, olha só, às vezes o paciente ele tomou uma loratadina, por exemplo. Uma loratadina não, estou pensando em alergia, pensei no antialérgico. Vamos pensar aqui que o paciente usou o captopril para pressão, né? Agora, não estou falando mais de grávida, estou falando de forma geral. Vamos imaginar um paciente que é hipertenso
que precisa de tomar um remédio para hipertensão, que foi prescrito para ele o captopril, na dose, ele está tomando na dose certa, e aí ele começou a apresentar um problema de saúde. Qual o problema de saúde? Ele começou a tossir. Então, o problema dele, de tosse, é por causa do captopril. Então, é um problema de segurança. Todas as vezes que a gente pensar num problema relacionado a medicamento, que está relacionado à segurança, a gente vai pensar em toxicidade, em efeito colateral e reação adversa. Então, o paciente tem um problema de saúde, ou seja, ele está tossindo por uma insegurança não quantitativa. Independente da quantidade que ele toma de captopril, ele tosse. E aí, o que vai acontecer? Como ele começa a tossir muito, ele para de tomar o captopril por conta própria, porque aquele efeito é muito indesejável, porque aquilo é muito ruim. E aí, então, ele para de tomar aquele medicamento, e ele vai ter vai ter outro problema de saúde, né? Ele vai começar, a pressão dele vai começar a subir de novo. Então, pode ser, às vezes, a pessoa está com a pressão descompensada por causa de um PRM de segurança. Porque toda vez que ele toma um captopril, ele tosse. Então, ele para de tomar para não ter que ficar tossindo, né? Então, independente da dose do captopril, ele vai tossir, então ele para. Agora, quando esse problema ele é relacionado à quantidade, significa algum efeito tóxico do medicamento ou alguma reação adversa muito exacerbada por causa de uma quantidade errada de medicamento. Então, o paciente fez uma superdosagem do medicamento. Então, ele está tomando uma quantidade muito acima daquilo que foi prescrita para ele, né? E isso está causando algum tipo de reação adversa. Então, esses são os problemas que você pode identificar. Paciente, precisa do remédio, não toma, não precisa de estar tomando remédio e toma, e aí acaba causando um problema, né? Está tomando remédio que não está sendo efetivo para o caso dele, ou está tomando um remédio na quantidade abaixo, ou ele está tendo problemas de toxicidade, alergia, reação adversa, por estar tomando um remédio ou por estar tomando excesso de um remédio. Resumidamente, são esses os PRMs. E a forma de identificar é fazendo essas 10 perguntas aqui, ok? Alguma pergunta, gente? Vocês estão tão quietinhos? Vocês estão aí? Vocês estão dormindo? Como é que é? Tá dando para acompanhar? Ok, professora. Então tá bom. Então, continuando as fases do método DAB, a gente tem, então, a parte da revisão. Peraí, tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver o que é. Se é pergunta, né? Ah, não, só um ok. Valeu. Que bom que vocês estão aí, né? Tá bom que a nossa sala até está cheia, 17 pessoas, tá até bom. A gente está tendo casos de sala de aula, está dando 3 alunos, 4 alunos. Pelo amor de Deus, vocês não fazem comigo, não, porque eu vou achar que a aula é uma meleca. Então, olha só. Lá naquela fase, naquele fluxograma que a gente viu, a gente tem também a revisão, né? Então, como é a revisão? Ao final das perguntas, dos questionamentos e da discussão de dúvidas, informe ao paciente que a entrevista dele acabou e que essa última fase visa somente revisar as informações e avaliar que nada foi esquecido. Tanto por parte do profissional de saúde, quanto por parte do paciente. Para facilitar, faça essa revisão de cima para baixo, da cabeça aos pés. Pergunte se no final resta alguma dúvida. Gente, eu não sei como vocês reagem, mas quando eu leio alguma coisa assim, me parece algo muito mecânico, né? Parece que, sei lá, você tem que agir que nem um robô. E, na verdade, é tudo muito simples. Depois que você conversou com o paciente, que você perguntou, você fez aquelas perguntas para identificar a PRM, você simplesmente repassa com ele aqueles pontos, né? Pergunta, então, você está sentindo mesmo, é isso? Ah, então, a mulher que está grávida, por exemplo, olhou a pressão dela está alta, está tomando remédio certinho? Tá, então você não está esquecendo de nada não, né? Está fazendo sua alimentação, está fazendo exercício, enfim. Você vai revisar com ele os pontos, para não ficar perdido nada, né? E aí você vai perguntar para ele, você tem alguma dúvida, tem alguma coisa mais que eu posso te ajudar, tá certo? Beleza. Acabou, então, a entrevista com o paciente, a consulta com o paciente. O que é o estado de situação?
Estado de situação é a relação entre os problemas de saúde do paciente e os medicamentos desse paciente. E provavelmente essas informações você vai obter quando você conversa com o paciente. Né? Então você vai ver quais são os problemas que o paciente está apresentando, a pressão está alta demais, ou a diabetes está descompensada, enfim, você vai fazer uma comparação entre os problemas que o paciente relatou ter, os medicamentos que o paciente toma e a forma com que esse paciente toma os medicamentos. Nessa etapa, já é importante você observar se existe algum PNM que possa ser identificado que esteja causando um desconforto para o paciente, né? E aí, então, gente, o que acontece? Quando eu trabalhava com atenção farmacêutica, na minha época, a gente não falava farmácia clínica, a gente falava atenção farmacêutica. Toda a história que eu contei para vocês do projeto Amigos do Coração, quando eu comecei a trabalhar, eu levei esse projeto comigo. E aí, o que acontece? Eu comecei a trabalhar numa farmácia de Vila Velha, num bairro. Eu trabalhava na farmácia do Ibis, um bairro que tem lá em Vila Velha, perto do Hospital São Luís. A característica do Ibis é um bairro que mora muitas famílias e tem muitos idosos, tem muita gente velha lá no Ibis. É um dos bairros mais antigos de Vila Velha, né? Então, mora muito idoso lá. A farmácia que eu trabalhava, para vocês terem ideia, era uma farmácia que as pessoas tinham conta na farmácia. Né? Eu jamais imaginava, né? Eu nunca tinha morado em Vila Velha, nunca tinha morado em Vitória. Então, para mim, era cidade grande. Eu jamais imaginava que numa cidade grande alguém ia ainda trabalhar com caderneta, com conta. Né? E lá na farmácia que eu trabalhava era assim, tinha as pessoas que tinham conta na farmácia. E a maioria idoso. Então, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu vou trazer o projeto Amigos do Coração para cá, só que eu vou fazer isso de uma forma agora mais profissional. Né? E aí, então, o que eu comecei a fazer? Lá tinha muito idoso que ia olhar a pressão todo dia. Ele já chegava na porta da farmácia e já sabia que era para olhar a pressão. Né? E aí, o que eu comecei a fazer? Fazer fichinha desses pacientes. O meu trabalho começou assim, fazendo fichinha. Essa fichinha, inicialmente, eu só olhava a pressão e anotava. Então, eu tinha vários pacientes que eu anotava essas pressões deles nas fichinhas. Depois eu fui pegando intimidade, né, com os pacientes, e porque, gente, não parece, mas eu era uma pessoa extremamente tímida, envergonhada, tinha a maior vergonha de perguntar as coisas, de oferecer alguma coisa, então eu morria de vergonha. Então, aí eu fui pegando intimidade e eu comecei a perguntar mais. Então, aí eu comecei a anotar nas fichas do paciente o que ele tomava, né, que tipo de coisa que ele tinha. O dia que a pressão estava alta, eu já conseguia identificar o porquê que a pressão estava alta, se o paciente tinha parado de tomar um remédio, se ele tinha passado raiva. Me lembro de um que ele fumava muito. Então, dependendo do tanto que ele fumasse, a pressão dele ia lá nas alturas. Então, sempre orientava ele em relação ao cigarro e tudo mais. Aí, chegamos numa fase lá na farmácia, que eu já tinha, assim, todo dia de manhã era cheio de gente para olhar pressão, para olhar glicemia. Outra coisa que eu comecei a fazer lá foi aplicar insulina para a pessoa na farmácia, porque tinha pessoas que eram diabéticas, idosas que eram diabéticas e que tinham medo de fazer a própria aplicação. Então, comecei a oferecer isso lá na farmácia. E só para vocês imaginarem, a sala que eu usava lá, ela era um espaço que ficava debaixo de uma escada. Então, pensa naquela parte da escada que faz aquela parte assim, tem uma parte baixinha e vai ficando mais alta, né, por conta da escada. Eu usava aquela parte de baixo da escada para não incomodar ninguém. Depois, a dona da farmácia transformou aquela parte ali numa salinha, ficou bem legalzinho, mas eu usava aquele espaço debaixo da escada para não atrapalhar ninguém, para o meu serviço não incomodar, né? Aí, o que acontece? A gente chegou numa fase na farmácia, já tinha um tempo que eu fazia esses atendimentos, que a dona da farmácia conversou comigo e disse que estava tendo alguns problemas com as finanças da farmácia, porque muitas pessoas com notinha não estavam pagando direito, que ela precisava de aumentar o número de clientes da farmácia, muita rede chegando, como que a gente poderia fazer para aumentar, né? Aí, conversando com esses idosos,
eu descobri que havia uma associação, era uma associação dos idosos do Grande Ibis e não sei o que lá das contas. Tinha 90 idosos que se reuniam uma vez por mês num clube de tarde para dançar forró e para conversar. O que nós fizemos? Nós começamos a fazer, nós marcamos uma palestra sobre pressão alta para poder fazer antes do forró. Então, tipo assim, antes deles começarem a dançar e se divertir, eu fui lá, fiz uma palestrinha tipo de 15 minutos, olhei a pressão de todo mundo, peguei os dados de todo mundo e ofereci o serviço. Essas pessoas passaram aí na farmácia para olhar a pressão, consequentemente passaram a comprar os remédios delas lá. Aí eu comecei a expandir esse trabalho. Eu peguei ali no Ibis, é perto esse lugar que eu trabalhava, fica perto da rodovia Carlos Lindenberg, que é uma rodovia bem grandona lá de Vila Velha, né? Aí o que eu fiz? Eu saí pela rodovia, entrando nas empresas. Lá tem muita empresa, tem muita loja que é montadora de carro. A primeira loja que eu entrei lá foi uma dessas montadoras de carro, chama Versa, vende carro da Chevrolet. Eu entrei lá, pedi para conversar com o gerente, expliquei, olha, eu trabalho numa farmácia aqui pertinho, no Ibis, eu faço acompanhamento com o paciente, eu gostaria de saber se você tem interesse que eu venha aqui para falar sobre pressão alta com seus pacientes e tal. Aí foi mais um lugar que eu fui, falei uns 15 minutinhos sobre a pressão alta, fiz uns slides, expliquei como é que era, olhei a pressão da peãozada toda que trabalhava lá, e aí eu ofereci para o gerente a gente fazer uma parceria com a farmácia, né, que depois se transformou num convênio. E assim eu fui fazendo. Né? Com isso, eu tinha muitos pacientes para poder fazer acompanhamento. E esses métodos, eles ficam muito fáceis, você não fica uma coisa robótica, você não fica, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que perguntar aquilo. Naquelas 10 perguntas, vou perguntar em tal ordem. Não é assim, é tudo muito natural, é tudo muito simples. O método, ele serve para te nortear. O que você não pode esquecer de fazer? Que tipo de pergunta que é importante você fazer para o paciente, né? Se o paciente está apresentando algum tipo de problema, que tipo de relatório você pode fazer? E aí o legal, sabe o que foi nesse caso, nesses 3 anos que eu trabalhei nessa farmácia? O legal foi que muitos pacientes que iam lá consultavam no Hospital São Luís. E aí, os médicos do Hospital São Luís começaram a conhecer os meus relatóriozinhos, que eram super simples. Era só mostrando a pressão que eu tinha feito, ou a medida de diabetes, de glicemia que eu tinha feito, ou se o paciente tinha tido um pico de pressão lá no dia tal hora, o paciente apresentou pico hipertensivo tal. Era coisa muito simples. E aí os médicos começaram a conhecer, e aí eles mesmos indicavam para os pacientes passarem lá na farmácia para comprar remédio, olhar a pressão. Era extremamente trabalhoso, né? Esse negócio de você ficar olhando a pressão de paciente o dia inteiro é cansativo, mas traz um retorno muito grande para a farmácia. Né? E foi assim, gente, que eu vim parar em Guarapari, porque essa farmácia que eu trabalhava, ela era uma farmácia da Rede Farmes. E aí, o cara, que era, na época, diretor da Rede Farmes, ele tinha farmácia aqui em Guarapari, que era a Drogas Gil, que estava na rua do Shopping Guarapari. Aí ele conheceu o meu trabalho porque, nas reuniões que eles faziam lá na Rede Farmes, a minha patroa, mostrando os relatórios de faturamento, eles perguntaram o que ela estava fazendo para melhorar o faturamento. E aí ela falou do meu trabalho. E aí, esse cara, que era o diretor, veio depois de um tempo e me fez uma proposta para vir fazer esse mesmo trabalho que eu fazia lá, para eu vir fazer na farmácia dele, se eu tinha interesse de vir embora para Guarapari, para fazer isso na farmácia dele. E aí foi assim que eu vim parar aqui, né? Com esse tipo de trabalho, que é extremamente simples de ser feito, seguindo um método que é fácil de seguir, e que as pessoas, aos poucos, vão te conhecendo e te reconhecendo pelo seu trabalho, que é fácil. Com esse tipo de trabalho, gente, eu aprendi muito. Por quê? Porque eu era obrigada a estudar sobre os remédios que as pessoas usavam. Então, se alguém falava que eu estava tomando tal remédio,
e não estava resolvendo, eu ia lá, eu ia ter que ler a bula do remédio, eu ia ter que descobrir o porquê. E com isso eu fui aprendendo, né? Então é uma coisa muito simples. Então vem, ó, essa fase de estudo. Essa fase de estudo, a gente não faz na presença do paciente. Você faz isso você na sua sala, né? Ou você determina um horário para fazer isso, né? Enfim, o que a gente faz nessa fase de estudo? A gente estuda cada problema de saúde que o paciente relatou de forma isolada, de acordo com os remédios que ele faz uso. Então, a gente não está ali para diagnosticar problema de saúde do paciente. A gente não está ali para descobrir a causa do problema de saúde do paciente. A gente está ali para descobrir se aquele problema de saúde que ele está apresentando se tem relação com os medicamentos que ele está usando. Esse é o nosso foco. A gente nunca vai precisar de bater de frente com o médico se a gente não quiser ficar diagnosticando o paciente, trocando remédio para o paciente por nossa conta, né? O que a gente está ali para fazer é identificar problema relacionado ao medicamento, ou seja, a farmacoterapia do paciente está por nossa conta. Então, se ele está apresentando um problema de saúde, eu tenho que identificar se esse problema tem a ver com os remédios. Se não tem a ver, aí ele vai para o médico vai pedir exame e diagnosticar. Entenderam a diferença? A diferença é que o nosso trabalho ele é sempre voltado para casar problema de saúde com o problema de medicamento, tá? Então, depois que o paciente não está ali com a gente mais, a gente vai estudar, né, cada problema de saúde que ele relatou e também os medicamentos que ele usa. Então, foi nessa fase que eu, particularmente, aprendi muito sobre remédio. Para análise dos medicamentos, deve-se levar em consideração a forma farmacêutica do medicamento, a via de administração do medicamento, o mecanismo de ação, margem terapêutica, interação medicamentosa e contraindicações. Vai precisar de você, por exemplo, ficar pesquisando artigos científicos sobre o medicamento? Não. Vai precisar de você ter um livro de farmacologia do seu lado para você poder fazer esse estudo? Não. A única coisa que vai precisar de você ter é a bula do remédio. Mais nada. Ah, eu quero pesquisar artigo. Ótimo, pesquisa, não tem problema. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que é fácil de fazer. Você vai pesquisar a bula. E como eu já falei para vocês, e acho que vale a pena repetir, comecem a ter curiosidade de ler bula. Não a bula que vem na caixa do remédio. No site da Anvisa, digita lá bulário da Anvisa, pesquisa o remédio, vai na bula profissional. Aquela bula profissional, ela vem com todas as informações que a gente precisa. Então, lá fala da forma farmacêutica, fala da via de administração, fala do mecanismo de ação, margem terapêutica. O que é margem terapêutica? A dose que tem que ser utilizada, qual a dose máxima diária, qual a dose mínima diária. E isso é extremamente importante, gente. Sabe por quê? A gente vai descobrir quando você lê a bula profissional, tá? Não estou falando a bula que vem na caixinha, não. A gente vai descobrir o que é uma margem terapêutica e você vai perder o medo de um monte de remédio. Por exemplo, se você pegar uma loratadina é um remédio simples para alergia. Lá na bula está escrito assim, se você pegar a bula do paciente, tá? Vai estar escrito assim, posologia, 10 miligramas por dia no adulto, equivale a 1 comprimido por dia. Vai estar escrito entre parênteses assim, não ultrapassar dose máxima de 1 comprimido por dia. Fecha parênteses, vai estar escrito isso. Aí, se o paciente for lá na farmácia e você falar para ele assim, tomar de 12 em 12 horas, e depois você lembrar disso, você vai entrar em parafuso. Meu Deus, só pode dar 1 e eu dei 2. Você vai entrar em pânico, achando que você vai matar o paciente com a superdosagem. Quando você vai ler a bula profissional, lá na parte, tem uma parte que eles vão falar dos ensaios de toxicidade, dos ensaios de segurança, e aí eles vão falar dos estudos que foram feitos. Lá vai estar dizendo que a margem de segurança da loratadina é de até 40 miligramas por dia.
Se o paciente tomar até 4 comprimidos de loratadina, ele tem segurança, ele tem uma margem terapêutica segura de tomar aquele medicamento, ele não vai ter problema. Não é superdosagem. Só é superdosagem a partir de 5 comprimidos por dia. Então, tipo, você vai começando a ver, tá, existe uma dose terapêutica que é o suficiente, que são 10, né? Mas aí você já vai saber, por exemplo, que 4 não mata. Entende? Bom, então você vai começando a perder esse medo. Eu vou dar um outro exemplo. Um dia desses, uma pessoa que está no meu grupo lá de curso online, ela entrou em contato comigo, era mais ou menos umas 6:30 da tarde, estava quase entrando para dar aula. Desesperada. Professora, pelo amor de Deus, me ajuda. A paciente tomou 7 comprimidos de paracetamol. O que eu faço? Qual é o antídoto? Não sei o que, ela vai morrer, que não sei o que. Ela entrou em pânico, porque a paciente ia tomar 7 comprimidos de paracetamol. Acho que era 7 mesmo, não lembro se era 7, se era 8. Eu sei que, eu falei com ela, calma. Ela, não, porque eu sei que o antídoto é acetilcisteína, mas qual é a dose? Que dose que eu vou dar? Que não sei o que. O marido dela está aqui, está desesperado. Quando nós fomos calcular, a dose que tinha dado não era uma dose que era perigosa. Entende? Mesmo sendo 7 comprimidos, não era uma dose que iria matar a paciente. O máximo que ia poder acontecer é dar um enjoo, ela vomitar, o máximo. Então, tipo, a gente conhecer a bula, a gente conhece essas margens terapêuticas, a gente conhece as interações, as contraindicações. Se for se for um medicamento que causa toxicidade, vai estar falando qual é o antídoto, entenderam? Então, peguem o hábito, né, adquiram o hábito de ler essas bulas, para vocês poderem aprender. Vocês vão ver, sempre a bula ela começa mostrando os ensaios, os estudos que foram feitos. Ali eles reúnem 10, 15 artigos científicos, eles fazem um resumo e compilam em alguns parágrafos. Então, ali você tem um monte de informação importante, né? E aí depois vai falar de cada fase, tá? O farmacêutico, ele deve perguntar, o paciente precisa dessa medicação? Ela é segura? Ela está sendo efetiva? Né? E aí o farmacêutico começa a identificar se o paciente está tendo algum PRM. Na fase de intervenção, depois de tudo que o farmacêutico estudou sobre os medicamentos daquele paciente, ele vai interferir ou não, né? Ele vai fazer uma intervenção ou não para tentar solucionar esses PRMs. E aí ele pode fazer isso de 2 formas. Quando se apresenta PRM devido a causas derivadas da própria iniciativa do paciente, quanto à sua forma de utilizar os medicamentos. Então, olha só, se o PRM que o paciente está apresentando for um PRM porque ele está tomando um remédio errado, o farmacêutico já pode fazer aquela intervenção ali na hora. Se o paciente estiver apresentando algum problema por causa do remédio que está mal prescrito, ou que está prescrito numa dose que não é terapêutica, enfim, ou que está trazendo uma insegurança para ele, no sentido de que está trazendo reação adversa, aí a gente não pode fazer essa intervenção na hora. Essa intervenção vai depender do médico. E aí, nesse caso, é que a gente pode apenas fazer relatório. Gente, vocês viram que eu não dei intervalo, né? Eu falei no início da aula que essa era uma aula pequena, e aí, por causa disso, eu estou seguindo direto, tá bem? Não vou dar intervalo, não. Tá vendo que eu estou no slide 9. Só são 13 slides, então eu vou fazer a aula de forma direta, tá bem? Ok. Nessa parte que a gente vai fazer essa intervenção, depois a gente vai ter um resultado dessa intervenção. A gente vai saber se essa intervenção funcionou ou não, né? E a gente vai ter alguns resultados. Por exemplo, se a intervenção foi aceita, né, ou pelo paciente ou pelo médico, o problema de saúde pode ter sido resolvido. Se a intervenção foi aceita, mas o problema de saúde não foi resolvido, então a gente vai ter que refazer esse estudo para pensar numa outra causa, né?
E muitas vezes, quando a gente vai fazer esses estudos, a gente tem várias ideias. Pode ser isso, pode ser aquilo, né? E a gente vai tendo uma ideia. Se não deu certo de um jeito, a gente tenta do outro. A intervenção pode não ter sido aceita, e mesmo assim, o problema de saúde ter desaparecido. E a intervenção pode não ter sido aceita, e o paciente vai continuar tendo aquele problema de saúde. O problema de saúde vai ser considerado resolvido quando aparece o motivo que gerou aquela intervenção. Então, por exemplo, se foi a pessoa estava tomando remédio, né, e mesmo assim a pressão dela estava subindo, aí a sua intervenção foi sugerir ao médico que fizesse a troca do medicamento ou que acrescentasse algum medicamento. A intervenção foi aceita, a pressão normalizou, problema resolvido. Ou a intervenção não foi aceita, a pessoa continuou com a pressão alta. Ou a intervenção não foi aceita, mas mesmo assim a pressão da pessoa normalizou. Então, a gente pode ter essas variações aí de resultado. E então, a gente vai chegar num novo estado da condição clínica do paciente. Nessa fase, são registradas as mudanças que ocorreram na saúde e no tratamento do paciente depois que aconteceu a intervenção. Caso o médico tenha optado por mudar a terapêutica, aí você reinicia toda a análise para saber se esses novos medicamentos podem causar novos PRMs, tá certo? Daí a gente consegue entender a importância do farmacêutico na saúde do paciente. A gente deixa de ser só o profissional que vende. E, na verdade, o que vai acontecer com o tempo é que a gente vai acabar vendendo do mesmo jeito, só que prestando serviço de saúde. E aí que eu vejo aqui, muitos farmacêuticos têm esse conflito, né? Eu não sou só vendedor, eu sou farmacêutico, sou profissional da saúde. Essa é uma forma de você aliar o útil ao agradável, né? Você pegar a parte de fazer um acompanhamento, ser um profissional de saúde, mas, ao mesmo tempo, como consequência, você vai ajudar a farmácia a melhorar as suas vendas. E, para finalizar a nossa aula, a gente tem, então, os guidelines. Guidelines são os protocolos clínicos que são utilizados para poder falar sobre algum tipo de doença ou como agir diante de algum tipo de doença. Isso é um protocolo, é um jeito, uma forma de atender. Cada farmacêutico ele pode estabelecer o seu protocolo de atendimento, fazer um passo a passo, ter um método, né, para ele poder atender. Mas existem esses protocolos. Quais são os objetivos desses guidelines que são publicados? Pesquisar e transferir conhecimento adquirido sobre alguma doença ou sobre algum remédio, monitorar a qualidade da medicação a ser prescrita, transmitir conhecimento entre vários ambientes, adotar um padrão institucional e até mesmo um padrão nacional, reduzir a variabilidade individual em procedimentos, controlar custos e reduzir gastos. Os guidelines são esses protocolos, eles são muito usados no SUS. Para tudo no SUS, você tem uma diretriz, um guia terapêutico, uma diretriz terapêutica. Isso para ter um padrão nacional, né? Então, em todos os lugares do Brasil, o SUS funciona do mesmo jeito, entende? No sentido de ter uma ordem, no sentido de ter o que pode, o que não pode, né? Dessa forma. Então, exemplo, um atendimento médico realizado no SUS. O clínico geral do SUS, ele pode pedir determinados tipos de exame. Dependendo do resultado, ele encaminha para o profissional que é especialista, né? Então, isso é um protocolo de atendimento. No caso nosso, de farmácia, no SUS funciona assim, tem a farmácia básica e tem a farmácia especializada, que é a farmácia de alto custo. A farmácia básica, ela está relacionada aos medicamentos das doenças que mais acometem as pessoas em nível baixo de complexidade, ou seja, não são doenças complexas, né? A partir do momento que complicou, que a doença ela passou a ser mais complexa, o paciente ele é atendido no segundo nível, que é no nível especializado. Então, muita gente confunde isso com custo. Por
isso que fala que é farmácia de alto custo. Na verdade, não tem nada a ver com custo. Para o SUS, a farmácia de alto custo é uma farmácia especializada. Ela atende casos mais complexos. E para atender, tem uma série de requisitos que têm que ser obedecidos. Isso é assim, aqui no Espírito Santo, lá no Pará, lá no Rio Grande do Sul, em todos os lugares funciona do mesmo jeito. Em todos os lugares tem a farmácia básica e tem a farmácia especializada, que é essa de alto custo, né? Então, por mais que na hora do funcionamento, cada farmácia resolva a forma melhor de atender, cada prefeitura determine uma coisa, no âmbito nacional, você tem essa divisão básica e especializada, né? Básica e alto custo. Qualquer farmacêutico do Brasil inteiro entende se você falar farmácia de alto custo, eles vão entender que lá são medicamentos mais complexos, tá certo? Então, tipo assim, se você pegar a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ela vem, né, quando ela vinha impressa, agora ela tem mais em PDF, mas quando ela vinha impressa, vinha a RENAME e vinha o guia terapêutico. Então, tudo que tem na RENAME tem a referência embaixo do guia terapêutico. Então, vamos supor que está sendo prescrito lá um remédio, a risperidona. Então, tem lá a risperidona, e está lá, guia terapêutico. Você vai lá no guia terapêutico, aí você vai ver o passo a passo da prescrição da risperidona. Então, tem que ter tentado antes o Aldol, não ter dado certo. Tem que ter feito entende? Então, tem um passo a passo. Isso é um protocolo de atendimento. Quando eu trabalhava aqui na prefeitura, a gente estabeleceu alguns protocolos de atendimento na época. Então, por exemplo, a farmacinha básica, ela tinha fluoxetina. E a fluoxetina, ela é um medicamento antidepressivo. Só que, então, quando a gente ia comprar, né, usar o dinheiro público para comprar a fluoxetina, a gente fazia o cálculo em cima do número de notificações de pacientes depressivos e somados às distribuições que a gente fazia. Começou a acontecer de um monte de médico prescrever a fluoxetina para emagrecer, para ajudar a controlar o apetite, para controlar a ansiedade de comer. E aí, nossa programação de compra ficou toda atrapalhada, porque a fluoxetina, ela é um antidepressivo. O efeito colateral dela é reduzir apetite. E aí a gente estava tendo um monte de médico passando para reduzir apetite e um monte de paciente com depressão ficando sem remédio, porque estava acabando. Então, o que a gente fez? A gente estabeleceu um protocolo municipal. A fluoxetina só poderia ser dispensada segundo prescrição de psiquiatra. Entende? Então, tipo assim, foi um protocolo que nós estabelecemos. A gente pode fazer isso no SUS, tá? Se tiver o aval do Conselho Municipal de Saúde, a gente pode fazer. Então, a gente fez vários protocolos. Porque, senão, vira uma confusão, né? E aí, uma das questões dos guidelines, desses protocolos, é para controlar custo mesmo, para reduzir gasto. O problema de saúde pública é depressão, né? Não é para você controlar o apetite. Obesidade é um problema de saúde pública? É sim, mas aí ele vai estar no nível mais complexo, existem outros medicamentos que têm a diretriz terapêutica para ser utilizado nesse caso, diretrizes confirmadas, né? Tem os medicamentos voltados para isso. Cada remédio que está na RENAME tem um protocolo para ele, de quando ele vai ser utilizado, qual é o melhor momento de escolher e tudo mais. Aqui, a gente colocou um exemplo, né, Oi? É por isso que quando eu fiz estágio lá, as meninas olhavam logo o carimbo do médico, qual era o tipo de médico que estava prescrevendo. Exatamente. Exatamente. A gente fez um monte. A gente fez um monte de protocolo na época, entendeu, Clébison? Porque a gente estava tendo uma prescrição muito irracional, entende? Não só da fluoxetina, de vários remédios. Às vezes, os médicos endoidam uma especialidade, quer prescrever remédio que é de outra especialidade. E aí a gente acabou estabelecendo um monte de protocolo. Eu nem sabia que eles continuavam funcionando. Mas a gente fez isso, sim. Funciona assim, que a menina, ela olha logo.
Então, porque senão acaba que você deixa um paciente que realmente precisa daquele remédio, você deixa ele sem, porque o remédio acaba, né? Para você entregar um paciente que não está dentro do protocolo de atendimento, entendeu? Então, é para isso, tá? Aqui, a gente colocou um exemplo nacional, tá bom? Esse exemplo que nós botamos aqui é falando sobre a Organização Mundial de Saúde, em 2006, ela estabeleceu um protocolo universal de metas para a segurança do paciente. Isso é um guideline que é universal, serve para o mundo inteiro, não é só para uma cidade ou só para um país. Existem 6 metas. Primeira, identificar corretamente os pacientes. Então, em todos os lugares do Brasil tem SUS, em todo o sistema público de atendimento mundial, você tem que ter uma identificação do paciente, você tem que ter a meta de melhorar a comunicação com o paciente, melhorar a segurança dos medicamentos de alto risco. Outra coisa, eliminar cirurgias do lado errado, paciente errado, procedimento errado. Aí você vê que a partir desse guideline, os hospitais já estabeleceram procedimentos operacionais padrão para poder fazer cirurgia, né? Meta 5, reduzir o risco de infecção hospitalar. Então, isso foi elaborado pelo Ministério da Saúde em 2006. A partir disso, começou a ter comissão de controle de infecção hospitalar dentro do hospital, né? Reduzir o risco, lavagem de mãos, uso de álcool 70. E meta 6, reduzir o risco de infecção ou de dano, lesão ao paciente vítima de queda. Aí os hospitais, por exemplo, quando você vai ficar internado, alguém vai ficar internado, o que acontece? Tem uma avaliação de risco que é feita, né? Tem uma classificação de risco nos quartos dos hospitais. Se aquele paciente tem um risco maior de queda, se ele é idoso, se ele é criança que pode cair da cama, o que você tem que fazer? Então, eles vêm e ensinam a você como que você fecha a cama, como que você abre a cama, o cuidado que tem que ter, né? A partir dessas metas, que foi publicado no guideline de 2006 da Organização Mundial de Saúde, cada estabelecimento no mundo inteiro estabeleceu os seus procedimentos para cumprir essas metas. E o exemplo mais recente que a gente tem é o exemplo do Covid-19, que foi feito um protocolo de manejo clínico para esse paciente de Covid-19. Então, você vê, a doença começou na China em 2019. Não tem nem 6 meses direito. E a gente já tem um protocolo do Ministério da Saúde para saber como manejar esse paciente. Eu vou abrir para poder mostrar, só para a gente passar junto aqui, porque é a última coisa que nós vamos fazer hoje. Então, só um minutinho que eu vou mostrar para vocês aqui. Estou compartilhando meu computador com vocês, tá? Vocês estão vendo agora é a minha tela. Eu cliquei no link lá, e aí a gente cai aqui, né, nessa página. Essa página é dos arquivos do Ministério da Saúde, tá? Então, aqui você tem um guideline, um protocolo de manejo clínico da Covid-19 na atenção especializada. Essa é a primeira edição. Ela tem 50 páginas, tá vendo? Ela é uma edição do Ministério da Saúde. E aí, olha só. Deixa eu ver que eu quero mostrar um negócio. Tem os autores, tudo bonitinho, ó. O que a gente encontra nesse protocolo? Os objetivos. A gente vai encontrar tudo que se sabe sobre a infecção pelo novo coronavírus, né? Por que sempre fala novo coronavírus? Porque existem vários. Esse é novo, esse foi o último descoberto, né? Todos eles causam infecção respiratória aguda e tal, né? Então, olha só o que vai ser falado nesse protocolo. Quais são as manifestações clínicas do paciente? Quais são os fatores de risco a serem considerados para possíveis complicações da síndrome gripal? Quais são as complicações? Como faz o diagnóstico? Qual é o reconhecimento da classificação dos pacientes com essa síndrome respiratória? Como tem que ser feito o atendimento? Como que tem que ser feito o manejo clínico de síndrome respiratória, terapia de suporte, prevenção de complicações, tá vendo? Recomendações para paciente, para visitante.
medidas de prevenção e controle, manejo de corpos no contexto do novo coronavírus, notificação, referências e os anexos. Você observa que é um documento completo do que fazer. E aí, se você, que é farmacêutico, pegar um documento desse e você ler esse documento, você estudar esse documento, não tem por que você ter medo de fazer um atendimento na farmácia. Ele está te falando o que você vai fazer, tá vendo? Então, olha só o objetivo, ó, orientar a rede de serviços de saúde do SUS para atuação na identificação, na notificação e no manejo oportuno de casos suspeitos, tá vendo? Então, olha só, eu quero chegar aqui na parte que fala como fazer o atendimento. Então, primeiro vai falar da manifestação clínica, ó, manifestações clínicas. Como que o paciente vai chegar para você? Com febre acima de 37,8, tosse, cansaço, né, fadiga, dispneia, que é essa falta de ar, mal-estar e mialgia, sintomas respiratórios do trato superior, né, espirrando, tossindo, como se fosse gripe. E, em casos mais raros, sintomas gastrointestinais. Algumas pessoas relatam que têm diarreia com Covid-19. Aí, falou tudo, né? Aí fala, ó, condições de risco para você considerar. Quem são os pacientes que você tem que ver que são do grupo de risco? Quem é grupo de risco? Grávida, adulta acima de 60 anos, crianças abaixo de 5 anos, sendo que o risco maior é em menores de 2 anos, população indígena, indivíduos menores de 19 anos em uso prolongado de AS, porque eles podem desenvolver síndrome de Rey, indivíduos que apresentem pneumopatias, incluindo asma. Tá vendo que é tudo que a gente está ouvindo falar nos noticiários? Quem são os grupos de risco? Está no protocolo, né? Aí, depois vai falar que tipo de complicação que pode acontecer, né? A saturação de oxigênio, então a pessoa fica com falta de ar, sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória, de acordo com a idade, piora nas condições clínicas, pressão baixa, indivíduos em qualquer idade com insuficiência respiratória, né? No caso da criança, observar os batimentos da asa nasal, cianose, que ela vai ficando azulada, desidratação e inapetência. Veja se tem alguma dificuldade de você fazer um direcionamento para um paciente na farmácia. Você sabendo que ele está só com sintomas leves, você vai fazer um direcionamento para ele. Se ele apresentar algum sintoma mais grave, aí você orienta aí para o sistema de saúde, né? É simples de como fazer, tá vendo? Vem mostrando tudo. Aí eu quero mostrar a parte do atendimento. Manejo clínico. O manejo clínico vai falar até quanto que tem que administrar de oxigênio no paciente. Aí já é em nível hospitalar, né? Então, veja bem, nesse protocolo fala tudo que nós precisamos saber. Por isso que lá, no início da como fala? Da pandemia, eu falei para vocês, enquanto estava o outro ministro da Saúde, ele falava muito a questão de da farmácia poder atender, sabe? Ele falou muito sobre isso e eu acho que para nós seria extremamente importante um momento de realmente mostrar para que estamos ali, né? Para que viemos, porque é simples de resolver, né, pessoal? Então, comecem a pensar, vocês que ainda não estão se formando, que ainda tem um tempo pela frente, comecem a pensar em formas de vocês quando vocês começarem a trabalhar, vocês implementarem esse tipo de atenção. Mesmo que você não tenha uma sala, mesmo que você não tenha um ambiente adequado, que você consiga ter um cantinho para você conversar, dar atenção, por uma conversa, tentar identificar, faça aquilo que eu falei. Toda vez que você indicar alguma coisa para um paciente, passados 2, 3 dias, entre em contato com o paciente, pergunta se ele melhorou. Se ele não tiver melhorado, pergunta o que ele fez, né? Para você poder validar as suas indicações, para você ter mais segurança na hora de fazer esses atendimentos e esse acompanhamento farmacêutico, que é o que vai fazer a diferença. Pode ter certeza. Passado esse cenário de pandemia, a tendência é o farmacêutico ele ficar ainda mais importante na sua atuação clínica, né?
E aí, para isso, a gente vai ter que estudar, ler bastante bula e tudo mais. Vocês têm alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Por hoje, a gente já encerrou. Então, considerando que todos entenderam a aula, eu não passei nenhuma atividade, tá? Vou deixar para passar a atividade na próxima aula. Beleza, gente? Obrigada por estarem aqui comigo até agora. Espero que tenha sido uma aula boa e útil para vocês, tá? A gente se vê na semana que vem. Gente, na semana que vem, na quarta-feira à noite, vocês se programem, porque a gente vai fazer uma live pelo Instagram da faculdade. Vamos estar eu e uma farmacêutica, o nome dela é Deise Greff, ela é lá de Santa Catarina, ela é super famosa no Instagram, nas redes sociais, um monte de farmacêutico segue ela. Nós vamos estar juntas fazendo uma live para vocês, que são os nossos alunos, e vai ser aberta também ao público. Nós vamos falar de atendimento farmacêutico, nós vamos falar de fazer o nosso trabalho com amor, com boa vontade. Vai ser uma live super legal. Se programem que vai ser quarta-feira que vem, 7h30, pelo Instagram da faculdade. Na semana que vem eu lembro vocês de novo, tá bem? Ok. Então, tá, gente? Ok, professora. Beijo para vocês. Até semana que vem. Se cuidem. Tchau, tchau. Até, tchau.